Boa noite, gente. Bem-vindos novamente à nossa Isomine Talks, nosso terceiro episódio hoje. Vamos falar aí de segurança jurídica. É um prazer estar aqui com vocês. O nosso Isomines Talks, ele acontece todo mês, uma vez por mês. A gente traz aí profissionais de destaque no mercado da mineração para conversar conosco. Antes da gente começar, eu queria só trazer um pouquinho do que é a Isomines, né? Para quem ainda não conhece. A Isomines é um ecossistema de educação na mineração, né? O nosso propósito é transformar a educação na mineração, fazendo dessa educação uma educação acessível, de qualidade. Então, nós temos aí o nosso Isomines Pro. O Isomines Pro é um acesso à nossa plataforma em que a pessoa adquire uma assinatura anual e ela tem acesso a todos os cursos que tem na nossa plataforma. Os nossos cursos são feitos aí com vários especialistas renomados no mercado e em várias áreas da mineração. Então, se você ainda não conhecia a Isomines, entra no nosso site e lá você vai ter, né, todas as informações sobre os nossos cursos que estão disponíveis hoje. E também sobre os que vão entrar aí, né, nos próximos tempos. Bom, hoje vamos falar de segurança jurídica como um alicerce aí para garantir investimentos no Brasil. Né? Assim como nós falamos no mês passado sobre segurança jurídica no licenciamento ambiental, nós vamos falar agora desse tema relacionado à parte minerária, né, que é a base aí para os projetos de mineração. E para isso a gente vai conversar hoje com o Frederico Bedran, o Fred, né? Fred é geólogo, Fred é advogado, com mais de 20 anos aí, né, de experiência no mercado de mineração. Ele tem mestrado em geologia econômica e exploração mineral. Hoje o Fred é presidente da Comissão de Direito Minerário da OAB do Distrito Federal. Ele é também conselheiro da revista Brasil Mineral, sócio da Caputo Bastos e Serra Advogados e conselheiro na True Mine. Então, vou chamar o Fred para a gente começar aí nosso bate-papo, que hoje tá de peso. Vem para cá, Fred. Olá, pessoal, boa noite. Boa Tá me noite, ouvindo? Fred. Prazer te Maravilha. receber aqui para a gente tratar desse assunto que é tão relevante, né? Eu estava aqui dizendo que no mês passado a gente fez uma live sobre segurança jurídica na área ambiental. Falamos um pouco aí das comunidades quilombolas, né? Das populações tradicionais. E hoje a gente está trazendo esse tema que é a segurança jurídica na área mineral, né, Fred? Que é tão importante quanto o ambiental. Eu acho que é até um passo antes do ambiental, né? Se você não tem uma segurança nos seus direitos minerários, você nem consegue partir aí para as próximas etapas dos projetos de mineração, né? Com certeza, Gisele, não tenho dúvida disso, né? E queria agradecer o espaço, queria agradecer a Isomar, queria agradecer você, a sua pessoa. Você sabe que eu admiro muito a sua trajetória, então para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Batendo um papo e discutindo um pouco, né, sobre a regulação da mineração, sobre o direito minerário, sobre a segurança jurídica. E de fato você está corretíssimo, né? A segurança jurídica da mineração aí precede, né, a segurança no âmbito do direito ambiental, porque sem o nosso título minerário, sem o nosso ativo, né, a mineração não evolui, né, nenhum projeto pode ser iniciado. Então, realmente, a segurança jurídica é o alicerce de todo esse nosso ecossistema. Com certeza. E aí, Fred, a gente está hoje, né, num cenário em que a gente tem visto muitos investimentos estrangeiros no Brasil, principalmente aí com essa questão dos minerais estratégicos, né? A gente tem recebido muitos investimentos de fora. E
um dos alicerces para que esses investimentos ocorram realmente é essa segurança, né, na área do direito minerário. Você já tem aí uma experiência longa na área, eu dei aqui um pouquinho, né, do seu currículo. Eu queria que você só falasse para a gente um pouquinho sobre essa sua trajetória e como que ela foi evoluindo junto com também com a evolução dos direitos minerários. Assim, você acompanhou aí, você tem 20 anos de atuação, você pegou várias fases. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, antes que a gente entre no nosso assunto mesmo. Maravilha, Gisele. Então, eu trabalhei inicialmente, né, ainda como geólogo, eu trabalhei no DNPM, né? Hoje, nossa Agência Nacional de Mineração. Trabalhei por 3 anos no DNPM. Depois disso, eu fui para o Ministério de Minas e Energia. No Ministério, eu passei ali quase 16 anos e tive uma oportunidade muito grande de formular políticas públicas, né, para o setor mineral. Então, por todo esse período que eu passei desde 2008 a 2022, todas as últimas reformas, grandes reformas normativas do setor, tanto as positivas quanto as negativas, né, quanto aquelas que de fato, né, impactaram positivamente o nosso setor ou não, eu estava ali participando dos bastidores dessas várias reformas. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande, né, ter trabalhado em governos distintos, com diferentes ideologias, com diferentes perspectivas do setor mineral. Então, para mim, foi uma experiência muito grande, que agora, né, eu consigo trazer e implementar isso tudo na minha atuação no setor privado, né? Quem formulou política pública não para de fazer política pública, mesmo estando fora, a minha contribuição ainda continua, né, mesmo como sendo um agente privado, estou constantemente acompanhando os temas, né, e formulando, né, formulando políticas que desenvolvam o nosso setor, formulando políticas que tragam segurança jurídica para o nosso setor. E sim, eu acho que eu tenho muita história para contar, dos bastidores, né, do espírito de cada legislação que hoje rege o nosso setor. Eu acho que essa é uma experiência muito interessante e que eu puder, né, puder passar para o pessoal que está nos assistindo, para mim é sempre um prazer. Joia. E eu acho fantástico, né, Fred, o fato de você ter começado na geologia e ter caminhado também para o direito, né? Isso te traz uma bagagem muito interessante, porque você conhece o que é o prático, né? Lá no campo, lá no chão mesmo da mineração, e pode contribuir nessa questão das políticas, de leis, né? Eu acho que essa sua formação ela ficou muito completa nesse mercado. A gente tem poucos profissionais tão completos nesse sentido, né? Com certeza. Eu hoje atuo como advogado para o setor, né? E por diversas vezes eu me pego utilizando meus conceitos ali, né? Meu conhecimento da área técnica. E o Código de Mineração, né, o Código 67, ele é muito técnico, né? Muitos conceitos técnicos, toda a parte né, de regulação do setor tem uma parte técnica muito importante, então acaba sendo fundamental para a gente assessorar as empresas, assessorar os nossos clientes. Então eu acabo utilizando um pouco aí das duas formações e isso me ajuda bastante. Sem dúvida. Ô Fred, e como é que se define, né, segurança jurídica no setor mineral? E por que você acha que ela é tão importante, né, que ela é um alicerce aí para os investimentos? Assim, segurança jurídica não é nem só para o setor mineral, né? Segurança jurídica já está posto ali na Constituição. Eu acho que tem 3 termos que a gente poderia trazer para esse conceito de segurança jurídica, né? Que é previsibilidade, estabilidade e confiança. E quando a gente pensa no setor mineral, que são investimentos de longo prazo, de maturação de longo prazo,
a segurança jurídica é fundamental. E tem momentos na nossa história que a nossa segurança jurídica foi abalada ou por algumas iniciativas equivocadas, né, ou por discursos equivocados, mas que, de fato, a história brasileira, ela é posta como um país estável, com respeito aos contratos, e isso é bem visto pelos investidores, né? Então, a segurança jurídica é isso, né? Qual a previsibilidade de eu implantar um projeto, né, no Brasil, e as regras que vigentes hoje, né, se elas vão mudar ou não no horizonte do tempo. Então, acho que é isso que traz a importância, né, da segurança jurídica para uma decisão do investidor. Você disse, né, você lembrou bem que o nosso Código Mineral é de 67, né, 1967. Como que você entende, assim, esse decorrer do tempo? Você acha que a gente trabalhou mais com avanço ou com retrocessos e no período mais recente? Né? Você vê que a gente teve mais avanços ou retrocesso nesse arcabouço legal relacionado à legislação mineral? É interessante, isso é uma pergunta muito, muito completa, né? Que daria para a gente fazer um histórico enorme aqui do direito minerário no Brasil. Mas, em poucas palavras, assim, quando a gente observa o direito, o nosso Código de Mineração, que é de 67, ele é um código idealizado para empresas ou muito grandes projetos, né, ou para atividades rudimentares, né, ali manuais. Então você tinha esses dois universos. Você tem os dois extremos, né? Dois extremos. Ou era uma empresa muito grande, ou era apenas aquele trabalho ali, né, de faiscação, de cata. Né? Só que essa realidade não se impôs, porque assim, não é essa, né, a realidade que a gente tem no setor, não é essa dinâmica setorial. E aí nós tivemos uma evolução disso. Ali a gente pode citar a lei a lei do licenciamento, e também a lei da PLG, que são outros regimes, mas são regimes importantes para mostrar, são regimes especiais que mostram exatamente que o código ele não representa o universo todo da mineração. Então, quando a gente observa, por exemplo, para que é o regime de licenciamento, né? Esse regime de licenciamento ele é específico ali para agregados para construção civil, para calcário como corretivo. Isso tem uma dinâmica totalmente distinta, uma dinâmica de mercado distinta, que você precisa de um aproveitamento mais célere desses produtos. Você não precisa de uma pesquisa tão aprofundada para desenvolver esse tipo de produto. E aí você tem um registro de licenciamento, que é uma licença dada pelo ente municipal e registrado no âmbito da ANM. E quando você tem a lei da PLG, que é a nossa permissão de lavra garimpeira, que também é um regime especial, a gente se observa que isso foi ali antes da Constituição de 88, e foi com foco pós-Serra Pelada, né, toda aquela efervescência ali do garimpo no Brasil, e você teve uma discussão de um regime específico para o garimpo, que é a permissão hoje de lavra garimpeira. Então, esses regimes especiais eles foram interessantes porque mostram exatamente, né, como é que esse código ele olhou somente para os extremos, né? E esses regimes especiais eles mostram exatamente isso. E aí depois a gente deu um salto, ali, depois de 88, a emenda constitucional de 95 foi muito importante, Gisele, porque eu vou fazer uma correlação desse tema com mais um pouco à frente da minha fala, que a Constituição de 88 ela restringia o investimento somente em empresas brasileiras. Sim. Então foi um momento muito prejudicial para o nosso setor, né, em que os investidores, né, estrangeiros não eram bem vistos. Então, somente com a emenda constitucional de 95 que abriu novamente o mercado. Né? E ali, depois de 95, 97, você teve reformas para o setor elétrico e para o setor energético, mas não teve para mineração. Por que não teve para mineração? Isso aqui é uma avaliação particular, né? Particular, mas fruto de toda uma caminhada de no mínimo 20 anos. Então, exatamente. Você tem toda a Qual foi o espírito do governo que falou naquele momento? Olha, vamos
fazer um marco regulatório para a energia, vamos fazer um marco regulatório para o petróleo, e vamos simplesmente privatizar a Vale, que isso já é o bastante. Por quê? Mais uma vez, em 67 você tinha, né, uma proposta que mineração era grande e muito pequeno. Em 90 e pouco, a cabeça, não, o setor mineral é Vale. O setor mineral é a grande empresa estatal brasileira, privatizando, vou estar abrindo o mercado para todas as outras, para todo o setor privado. Né? Então, essa é a concepção, né, de até dos anos 2000. E 98 em diante, sempre se falou, você pode pegar todos os planos, né, de todos os governos ali, vamos criar a Agência Nacional de Mineração, vamos criar a Agência Nacional de Mineração, vamos discutir o marco regulatório, e isso foi se arrastando. Né? Tanto que chegou ali no governo... A agência foi criada em 2017, né? Exatamente, você imagina, foram 20 anos depois, né, das iniciativas das agências irmãs, óleo e gás e energia. Por que eu estou falando isso? Né? Porque, de fato, nós perdemos muito tempo, Gisele, em discussões somente de um novo arranjo institucional e um novo marco regulatório, novo arranjo institucional e um novo marco regulatório. Né? E aí, entrando agora na sua pergunta, efetivamente, né? Se as últimas mudanças que nós tivemos, ali principalmente em 2017, né? Foram mudanças mais positivas ou mais negativas, né? Eu acho que é o ponto que você colocou para o nosso público aqui, que é um público, né, do setor, e de fato, acho que todos aqueles que, né, são mais novos como nós, que lembro ali todo, né, o desafio que foi no ano de 2011 até 2014, né, um espírito nacionalizante em relação às propostas que foram colocadas, mas de 2017 para cá, o que a gente observa é que sim, foram vários avanços positivos no setor. Né? Em que pese todo ano praticamente, né, toda mudança que o Congresso, que é feita no Congresso, Gisele, sempre se cogita ou restringir mais a mineração, ou elevar os royalties, ou colocar um marco mais específico para determinado mineral, né? Mas o que a gente observa nesses últimos, vamos colocar os últimos 10 anos, é uma modernização positiva do setor. E a gente poderia citar aqui tanto a questão da própria instalação da ANM, a gente poderia citar o novo regulamento do Código, que foi em 2018, as alterações de 2022 do Código de Mineração, que tratam da questão, por exemplo, né, do uso do título minerário como garantia. Em 22 ainda, nessa mesma mudança, alterou a questão do aproveitamento de urânio no Brasil, tentando ali abrir ainda mais o mercado, que foi também extremamente positivo. Você teve a questão do prazo de 4 anos ali nessa reforma de 22. Então, tudo isso foi positivo. E nos últimos anos teve alguns pontos, outros também que foram muito positivos, como o próprio decreto que retirou a limitação de exportação do lítio. Né? Foi uma abertura de mercado fundamental para esse momento que nós vivemos hoje. Né? Então, como eu falei para você, é uma resposta é uma pergunta muito complexa, né? Muito complexa. Depende de um histórico muito complexo, né, Fred? Um histórico, né? É um histórico que a gente está falando aqui, histórico de 40 anos, né? Mas olhando para os últimos 10, eu ousaria dizer que está sendo positivo, né? Em que pese as últimas falas aí recentes. Positivo não quer dizer que é fácil, né, Fred? Porque quando a gente fala de mineração, é tudo mais complicado, mais complexo, mais discussões estão envolvidas, mas realmente a gente tem caminhado aí a melhores passos, né, do que há algum tempo atrás. Você trouxe a questão do lítio, né, que foi bastante importante, assim. E lá no início eu observei, né, que o Brasil realmente tem recebido muitos investimentos estrangeiros aí de minerais estratégicos. Esses investimentos, né, essa questão do lítio, por exemplo,
elas têm fomentado políticas aí para incentivo, né, a esses minerais. Você tem visto que essas políticas têm alcançado também um aspecto do direito minerário? Então, Gisele, assim, de fato, a gente tem recebido aí muitos investimentos, né, estrangeiros. A gente tem visto principalmente a entrada isso, o capital canadense, né, já é um pouco mais consolidado no setor. A gente tem vários exemplos. Nos últimos 2 anos, capital australiano com muita relevância, né? E agora, ainda mais recente ainda, a questão do capital chinês, não numa linha de pesquisa, mas numa linha realmente de aquisição de projetos, né? Então, hoje, o cenário é esse. Eu queria fazer um comparativo aqui, por exemplo, do Brasil com outros países, Gisele. O Brasil ainda, ele... Fechar a câmera porque engasguei feio aqui. Não, sem problema algum. Espero que tenha melhorado. E se a gente observa o cenário brasileiro, em que, infelizmente, o minério de ferro ele tem uma relevância muito grande na nossa pauta, né, tanto de produção quanto de exportação. Tudo bem que, por exemplo, o Chile também tem uma dependência muito grande de um único bem mineral, mas se você observa o Chile, por exemplo, o Gisele, vamos pegar o setor de cobre no Chile, né? Você tem 3 grandes parcelas ali, uma estatal, outra as grandes multinacionais e outra uma parcela interessante de empresários nacionais. No Brasil, a gente tem observado nos últimos 10 anos, um crescimento muito grande de investidores nacionais, grandes grupos empresariais nacionais que estão investindo em mineração. E isso é muito positivo. É muito positivo por quê? Porque a gente amplia os atores do setor, a gente está ampliando os players do setor. E outro ponto que a gente tem observado, ainda mais agora com o advento dos minerais críticos, né, nesse novo boom, a gente tem observado também uma diversificação da pauta de commodities minerais. Aquela ali muito pautada no minério de ferro, e ali em segundo o cobre e o ouro, a gente tem observado um maior dinamismo. E isso é muito positivo para o nosso setor, Gisele. Enquanto um grande projeto de minério de ferro, a gente está falando aí de 10 bilhões, né, de reais, né, 15 bilhões de reais, um grande projeto de minério de ferro. Para esses projetos de mineração de minerais para transição energética, a gente está falando aí um projeto aí de 2,5 bi, mais ou menos, em média, né? Mas, em termos de impacto na economia, né, isso falando Brasil como um todo, o que impacta mais? É um projeto desses de 15 bi ou 10 bi de minério de ferro, ou 4, 5 projetos de minério para transição energética? Então, acho que é importante, né, a gente destacar a necessidade de dinamização do setor, ampliar o número de commodities, ampliar o número de players, né? Então, esses investimentos, eles realmente eles têm que ser bem-vindos, né? E agora com toda essa evidência que a questão dos minerais críticos tomou, algumas políticas estão sendo pensadas para eles, né? Eu ouso dizer que essas políticas estejam até um pouco atrasadas, quando a gente compara com outros países, Canadá, Austrália e outros, né, já avançaram, né, em políticas, tanto de políticas com benefícios ou políticas direcionadas para esses segmentos, que a gente ainda não fez, né? A gente observa, na verdade, alguns PLs, algumas propostas de PLs. Um PL que eu acho que tem um destaque muito grande, que é um PL de autoria do deputado José Silva. Deputado José Silva é o presidente da Frente Parlamentar de Mineração. Isso, um parlamentar que está fazendo um trabalho muito interessante, contribuindo com o nosso setor. E o relator desse PL é o Arnaldo Jardim, né, que é um deputado de São Paulo, bastante experiente, que participou de vários marcos regulatórios de infraestrutura, né, e energia no Brasil recentes, aí, como hidrogênio, por aí vai.
E tem contribuído de forma, né, significativa para o desenvolvimento dessas cadeias, e agora a gente espera para a mineração. Mas quando a gente observa esse PL, ele tem ali uma linha de incentivos para o setor, né? Uhum. Mas que ainda falta alguns ainda, né? Acho que a gente pode explorar um pouco mais depois o que de fato falta, né, para a linha desse PL. Mas o que me preocupa, Gisele, é que em uma pesquisa, né, simples que eu fiz esses últimos 2 dias, são propostas de PL aumentando o rigor ou propondo maiores controles na produção, por exemplo, na pesquisa, lavra e produção de terras raras. O que é muito ruim, né? A gente já viu que na história brasileira, ou na verdade história mundial, e a gente também tem alguns exemplos na história brasileira, que o maior controle estatal, ele nunca foi efetivo para de fato dinamizar o setor, né? Para de fato trazer novos investimentos, para de fato abrir novas minas, né? E esses PLs aí particularmente me deixam preocupados, e aí requer um engajamento maior do setor para contrapor essas iniciativas e mostrar claramente, né, de forma bem transparente, com uma discussão técnica, de que este não é o melhor caminho, né? Então, são alguns pontos aí que a gente poderia conversar. Enrijecer a legislação neste caso, né, não traz mais precaução, não traz mais dinamicidade ao setor, não diminui o impacto, né, Fred? Não. E Você trouxe uma coisa muito interessante, que quando a gente está falando, né, de projetos de ferro, que são extremamente importantes, é a base da nossa mineração até então, né? A gente, além de falar de grandes cifras, a gente acaba falando de grandes áreas, né, de maiores impactos ambientais e tudo. E esses projetos, né, de terras raras e outros minerais estratégicos, a gente está falando de projetos numa condição bem menor, né, tanto de com área certeza. quanto de impacto, e que realmente não pode entrar aí na mesma caixinha que um projeto de minério de ferro, que é muito mais complexo. Acho que tem que ter essa diferenciação para que os projetos realmente aconteçam de uma forma mais célere, inclusive sem perder o bonde aí da história, né, Fred? Porque não Não adianta. pode, não pode mesmo, Gisele. Não pode, A eu acho que gente, a gente, essa questão dos minerais estratégicos tem muito a ver com o timing do projeto, né? Você não pode ficar 10 anos para licenciar um projeto eu costumo dizer, assim, esses projetos, você está corretíssimo, são projetos menores, né? São volumes menores, né? Eu vou dar um exemplo, né, para você. O Brasil, ele é extremamente relevante no mercado mundial de nióbio. Qual o tamanho da mina de nióbio que nós temos no Brasil? É pequena. Em termos de mineração é muito pequeno, né? Isso mostra aí, mas a relevância econômica e estratégica disso é enorme, né? E aí me preocupa, sim, essas iniciativas, porque quando elas se voltam para uma alteração no que se refere ao arcabouço minerário, Gisele, é numa linha de restrição, né? Então, isso que nos preocupa. Nunca é na linha da desburocratização, né? E é isso que a gente tem que buscar, né? O que você falou de time, né, de projetos, é uma coisa muito simples, é janela de mercado. exatamente. O apetite é agora, hoje nós estamos observando um rearranjo global no que se refere a toda a geopolítica mundial, principalmente pós Covid e com todas as disputas, com as guerras atuais, mas também com a questão do advento da transição energética, com essa mudança para essa nova economia, o rearranjo global está acontecendo, né? A gente pode citar um exemplo da indústria automotiva global, né? Onde é que vão ficar as baterias, onde é que vão ser produzidas baterias, onde é que vão ser produzidos os carros, onde é que eles serão montados, e outra, há um espaço enorme entre uma produção mineral e uma bateria. Só que as pessoas não observam isso, né? Se de fato nós vamos conseguir agregar valor ou não, aí é uma outra discussão. Então, mas isso tudo tem que estar em mente
para o formulador de política pública, né? Então, esses são pontos que a gente tem que sempre pautar nas nossas discussões. Com certeza. E aí você acabou já respondendo a outra pergunta que eu ia te trazer, que são quais são os principais desafios, né, jurídicos que a gente tem que impactam os investimentos e a operação da mineração aqui no Brasil. Acho que você trouxe muito. Você acabou introduzindo aí, que é a questão do time, da burocracia, da previsibilidade, né, Fred? Mas tem alguns desafios assim concretos, sabe? Que a gente poderia listar, né? Poxa, assim, lógico que a segurança jurídica é o principal deles, né? O investidor está entrando num jogo em que, por exemplo, o royalty dele é de 2%, a esperança dele é que aquele royalty dele seja o mesmo nos próximos 50 anos, porque todo o fluxo de caixa dele foi baseado, o fluxo de caixa dos próximos 20 foi baseado nisso, né? Ele espera, por exemplo, que não seja criada, de repente, uma taxa, uma TFRM municipal, que hoje ela é constitucional, foi declarada como constitucional, então isso é uma insegurança jurídica muito grande. Então, esses desafios, mas hoje eu citaria um desafio muito grande que vamos colocar dentro do arcabouço do licenciamento ambiental, Gisele, eu citaria não somente o licenciamento ambiental em si, feito pelos órgãos estaduais, mas eu citaria todas as interfaces necessárias para esse, né, grande processo de licenciamento. E aí eu não poderia deixar de citar toda a questão de quilombolas, de terras indígenas, de unidade de conservação, de patrimônio histórico, que isso sim é de assentamentos rurais, reforma agrária. Então, todos os intervenientes, né, que a gente tem no processo. Esses intervenientes no processo que hoje estão gerando uma insegurança jurídica enorme, estão gerando, né, uma morosidade em todo o processo, que faz com que a gente, né, perca essa janela de mercado. Então, do ponto de vista ambiental, eu veria isso como um grande desafio. Do ponto de vista minerário, eu poderia citar um que é muito importante, que é a questão da DUP, né, que é a Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação. Hoje, essa é uma matéria que não está regulamentada ainda no setor. A relação entre mineração e superficiais cada vez está mais complicada, está mais desafiadora, e aí a DUP ela entraria hoje como um ponto fundamental, né, a ser discutido, a ser implementado para a implantação desses projetos. Mas, Gisele, quando eu tenho um que esse, para mim, acho que é o mais importante, né? Eu acho que eu já citei alguns, né? Então, pois assim, eu quero ouvir, porque assim, o licenciamento, eu nem vou entrar na seara do licenciamento, porque vamos deixar discutir a nova lei de licenciamento aqui, assunto para exatamente, né? Assunto para outro seminário, né? Deixa os nossos amigos que são experts em licenciamento ambiental, talvez eu estou vendo falar aqui, um pouco Fred, mais. que está o Enio aqui, né? O Enio foi do IBAMA, o Rolf, o Marco Túlio, só gente boa aqui assistindo a gente. Vou chamar todo mundo para a gente fazer. Eles têm muito mais. Eles têm muito mais bagagem para explorar esse tema específico. Não, dá para a gente virar a noite, Fred. Com certeza, mas tem um que me chama muita atenção, né? Que é o que a gente já está levando para os ministérios atualmente, tá? Estou falando isso porque é uma demanda que nós já levando isso diariamente para os ministérios, que Gisele, é a criação de um mecanismo de garantia para projetos de mineração. O cenário hoje que nós temos de minerais para transição energética, nós estamos falando de projetos de empresas pequenas e médias. Projetos com CAPEX de 500 milhões de dólares em média, projetos que não têm garantia, são projetos trocados por empresas júnior. O BNDES fez uma chamada que foi muito interessante, que pelo menos tem um retrato, hoje nós temos um retrato da atual demanda de investimentos no setor, e são bilhões e bilhões de dólares. Mas como que o BNDES, mesmo tendo várias linhas, como o Fundo Clima da Vida, como é que ele vai dispor esse recurso, se não tem uma garantia?
tem que ter mecanismo de garantia. E hoje essa é a discussão do momento. Como criar mecanismos de garantia, né, para fins de financiamento, dando base para que o BNDES possa suportar esses projetos, né. Hoje esse é o desafio que está sendo endereçado, Gisele, pelos ministérios, pelo próprio BNDES, que o Legislativo está discutindo no âmbito do 2780. Então esse é um tema que é fundamental, né, para essa nossa agenda. Ele com certeza vai direcionar aí o que vai vir ou não de investimento nos próximos anos, né, Fred? Porque você precisa diminuir risco de alguma forma, né? A gente está falando aí muito de previsibilidade e a gente precisa caminhar nesse sentido, né? Espero que as discussões realmente caminhem para um lado que seja positivo para quem investe, né, Fred? Porque os desafios são enormes. Hoje o MME, eu poderia citar aí 3 ministérios que estão engajados nisso, né? 3 ministérios não, 2 ministérios e um. Então, na verdade 3, né? O PPI, o MME e o Ministério da Fazenda, junto com o BNDES, estão engajados nessa discussão em criar um mecanismo que seja realmente eficiente, né, para que a gente possa utilizar como garantia, né. Vários projetos são dependentes dessa iniciativa para que eles parem de pé, né, para que eles sejam efetivamente financiados e implantados. E aí, Fred, né, você trouxe uma questão dos ministérios. O Marco Túlio trouxe para a gente aqui uma pergunta. Diante do desafio atual de não permitirmos uma interferência estatal nos projetos privados, que mensagem você acha que podemos passar para os investimentos estrangeiros que estão mirando investir no Brasil? Marco Túlio, vamos lá. Interessante, é uma pergunta simples, né? Mas porque esse momento, principalmente o momento que a gente está vivendo hoje, com toda a discussão do tarifaço, ele está invertido de muita incerteza, né? Que isso não é bom, né? As últimas declarações em torno do maior ou menor controle em relação a esses minerais críticos, né? A maior ou menor participação do Estado nas autorizações, isso deixa a gente um pouco preocupado, né? Eu ousaria dizer assim que é um momento de cautela. Gostaria de rememorar aqui nosso histórico de estabilidade regulatória, ou seja, a gente não lembra aqui nenhuma quebra de contrato, então isso é muito positivo, né? Eu acho que é um momento então de espera e de maior voz do setor, né? Eu acho que isso que a gente está fazendo hoje aqui, isso é muito positivo. Eu acho que todos nós, né, operadores, né, do setor, temos aí que buscar os nossos interlocutores para a gente apresentar as infelicidades que nós tivemos no passado e mostrar que essa linha não vai dar certo, né? Eu acho que isso que é importante, né? Então, hoje eu representando uma empresa com capital estrangeiro, eu ia falar assim, olha, continue da mesma forma, não divulgue muita coisa e vamos aguardar o que está sendo feito. É isso. E nesse sentido, Fred, como que você acha que o diálogo, né, entre setor privado, órgãos reguladores, governo, pode contribuir para um ambiente mais seguro, menos burocrático, que você acabou de falar, né? Espera, não divulga muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente já trabalhou junto, né, Fred? A gente sabe que essa questão do diálogo é extremamente importante, até para você ter um alinhamento de informação. Como você vê isso? Quando eu falo você não divulgar aquilo que você, eu estou divulgando aqui um aporte de investimento e tal. Não é isso. Isso eu acho que é um momento de cautela. Mas, porém, o diálogo tem que ser intensificado para mostrar a realidade setorial, né? A dinâmica do setor, quem conhece, somos nós. Nós estamos falando, gente, de 50 cadeias distintas. E um formulador de política pública, ele não conhece as 50 cadeias. Então, uma coisa é o business de minério de ferro. Vamos lá, até o minério de ferro, são vários business que nós temos dentro dele, né? Outra coisa é um produtor... agora, né, essa questão do minério do ferro verde, né, eu acho que então, tudo
são muita vários business internos modificação, né? que o formulador de política pública ele não conhece, ele desconhece. Então, a gente tem que sentar à frente desses formuladores, de todos os ministérios, do órgão regulador da agência, e mostrar como é que é isso. Entendeu? Eu acho que esse diálogo ele é fundamental. Né? E tem que ser um diálogo técnico, um diálogo transparente e um diálogo de credibilidade. Né? E graças a Deus foi isso que eu consegui, que eu sempre fiz, né? Principalmente nos últimos anos. Então, acho que esse é o melhor diálogo. Né? Por exemplo, todo esse ponto, essa discussão que eu falei que a gente está fazendo com os ministérios, aí um grupo de empresas específico que está fazendo esse diálogo, é um diálogo transparente, claro, técnico, mostrando, olha, a cadeia de minerais Legítimo, né, críticos Fred? legítimo, esse é o formato. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, vamos dar um exemplo de lítio. Né? O lítio foi importante para a abertura em 2022, foi extremamente importante. Quantos bilhões, acho que até alguém tem que fazer esse exercício, né? Depois da mudança do decreto de 22, que eu tive, né, o orgulho de participar, tanto eu quanto o Pedro, né? Nossa, a gente foi o responsável por esse decreto. Quantos bilhões nós recebemos de investimentos depois de 22, depois desse decreto? Vários. Alguns bilhões de reais. Né? Então, que mostra que a abertura foi importante. Daí... A própria questão do urânio também, né? A questão do urânio, a gente está agora um momento muito importante da questão do urânio. Né? O governo está discutindo, né, um normativo, né, provavelmente em nível de decreto, que vai ser importante regulamentar a lei de 22, para que, né, de fato, normatize toda essa abertura iniciada na lei 22. Isso vai ser fundamental, né, para a vinda de investidores estrangeiros e nacionais também. Né? Então, esse diálogo tem que ser constante. Por quê? Mais uma vez, né, o governo não conhece a dinâmica e não conhece a cadeia. Né? É importante a gente, quando sentar perante um formador de política pública, um órgão regulador, dizer o seguinte, olha, nosso projeto está aqui, no mundo, o cenário mundial é esse, quem está produzindo são esses países, quem está refinando são esses países, e quem produz a bateria são esses países. Né? Onde é que nós vamos ficar? Qual que é a perspectiva futura? A perspectiva é essa, o Brasil vai se fixar nesse cenário. Até onde a gente consegue avançar, conseguimos avançar até aqui. O que o governo tem que fazer? O governo tem que fazer isso para que o nosso projeto seja implantado e a gente não perca a janela de mercado. Né? Essa é a receita, gente. Essa é a receita que a gente tem que fazer. Né? E isso é o que eu faço praticamente diariamente. Ô Fred, não está no roteiro, mas você acha que essa receita ela tá clara para todo mundo, assim, para todos os empreendedores? Não tá, está né? porque o empreendedor ele primeiro ele não sabe pedir. Né? O empreendedor não sabe pedir, não sabe. Né? O empreendedor Acho que ele tem não muito sabe. ainda, né, Fred, de conversar. A mineração ela sempre foi muito, muito fechada. É claro que tem evoluído bastante, mas eu vejo ainda muito receio de chegar lá e, olha, o que eu quero é isso, e ser claro, transparente. Eu sempre brinco, né? A gente não consegue esconder elefante atrás de roseira. Então vamos lá, vamos conversar, vamos dizer o que a gente precisa. E a conversa, Gisele, ela é uma conversa, ela é diferente nos diferentes níveis, né? Tanto no nível técnico quanto nos níveis de decisão, né? Ministro e presidente. Então, são conversas distintas, né? Eu acho que o empreendedor tem que ter essa sensibilidade, que é um combo, né? Não é só a sensibilidade política, né? Mas você tem um discernimento técnico, você tem que ter um histórico e uma avaliação jurídica adequada para saber o melhor diálogo a ser feito. Né? Dar a segurança também para quem está do outro lado da mesa é muito importante, né, Fred? A gente vê isso todo dia, principalmente no licenciamento ambiental, né? A gente sempre precisa dar a segurança para o técnico que está analisando o projeto para que aquele projeto tenha sua análise mais célere. Na área mineral é a mesma coisa, né? A gente tem que fazer esse dever. O empreendedor tem que fazer esse dever de casa, né? De trazer ali aquele embasamento e mostrar que o que ele está pedindo também é legítimo, está dentro da legislação, né? Com certeza, Gisele.
Tem até alguns exemplos, né, assim, vivência recente aí, que eu falei, olha, nessa interlocução com o Estado, falei, olha, ainda bem que esse aqui é um investidor nacional, porque se fosse um investidor internacional, ele já tinha ido embora. Então, tem hora que, infelizmente, também a gente não consegue, é, infelizmente, a gente não consegue avançar em alguns pontos, né? Mas esse é o nosso dia a dia, né? Esses são os nossos Os desafios. desafios, né? É. Não tem, E não quando, tem. e quando a gente tá discutindo essas últimas falas, né, esses últimos discursos um pouco mais nacionalistas, né, Gisele? Mas não é nenhuma, eu até não utilizaria o termo nacionalista, né, porque nacionalista eu também sou, né? Mas na verdade, é um discurso que você quer colocar o Estado como um protagonista da atividade econômica, né? Isso causa aí uma preocupação, né? Nós tivemos no passado alguns exemplos e que a gente tem que ter isso sempre em mente, né? Sem dúvida. O tom do discurso, o tom da ação que vai indicar tudo que vai acontecer, né, Fred? Eu acho que, ainda mais a gente num momento tão sensível aí, né, um momento geopolítico tão sensível, a gente tem que realmente ter prudência, né? Exatamente. Ô Fred, a gente teve ali, né, em 2011, você trouxe um pouco do histórico da questão mineral, mas a gente teve ali, né, no marco regulatório de 2011, algumas questões que afetaram o mercado de mineração naquele momento. Isso não aconteceu? Teve, sim. Eu estava lá, foi até na oportunidade, Zé, eu comecei a escrever alguns textos lá e acabou que eu não evoluí. Mas até hoje eu me arrependo, né? Eu lembro que eu comecei ali a escrever eu queria escrever os bastidores do novo marco da mineração, né? Isso ali em 2011, ali, lembro claramente até o dia que eu resolvi escrever isso. Ia virar um best-seller, Pois né? é, me arrependi, porque eu acompanhei todos os bastidores, né, dessas discussões. Até chegar ali ao PL, né, 37, né, que entre os pontos mais importantes, importantes do ponto de vista, né, mais disruptivos, que o PL trazia, Gisele, era a discussão da quebra do direito de prioridade, né? O direito de prioridade ele é um princípio basilar do Código de Mineração, é um princípio basilar, né, do nosso arcabouço jurídico minerário. É o direito de prioridade, ou seja, né, aquele que, se uma área estiver livre, aquele primeiro que chegar leva a área, né? É que a área leva. E esse PL 37 ele trazia ali uma premissa da licitação, ou seja, todas as áreas eram do Estado e todas as áreas seriam licitadas, né? Então, isso você é uma premissa em que você coloca ali o Estado, né, como aquele que vai efetivamente dar a dinâmica do setor. A gente, infelizmente, não é assim, né? Isso E trouxe muita insegurança. muita insegurança. Você acha que afugentou Na verdade, assim, empresas? antes desse próprio marco, já teve ali uma retenção da publicação de atos, né, tanto da agência quanto do Ministério, né? Essa retenção das outorgas minerais, isso já afugentou de forma, né, significativa vários investidores. E quando veio o marco, aí gerou uma insegurança maior ainda, né? Foi um momento de grande preocupação, né, isso no final ali do governo, isso já estava sendo discutido já desde o final do governo ali do governo, do segundo governo Lula, para o início do governo Dilma. Se a gente relembrar, né, todos os marcos de infraestrutura naquela época, eles tinham uma visão em que o Estado seria o protagonista, né? E aí na mineração não foi diferente, e isso de fato afugentou e muito, né, os nossos investidores, né? E aí até que teve, né, toda essa discussão, ela reverberou
na aprovação das duas MPs lá em 2017, né? Então, esse momento foi um momento de realmente muita incerteza no setor, muita insegurança jurídica, e fez com que os investidores paralisassem ali a gente, né, a gente observou uma debandada dos investimentos, principalmente das junior companies no Brasil, né? Então, isso a gente não pode deixar repetir, né? Então, no momento em que a gente vê um discurso, mesmo que seja um discurso ainda, aí meio que, né, assim, inserido dentro dessa discussão do tarifaço, mas inserido dentro dessa disputa geopolítica global em que os minerais críticos estão inseridos, né? A gente não pode deixar com que privilégios, né, determinados países ou restrições a outros possam colocar em xeque o desenvolvimento do nosso setor, né? Eu acho que a gente trouxe aqui alguns exemplos hoje, Gisele, que a gente poderia falar que a própria Constituição de 88 teve que ser revista em 95. A própria questão do lítio, que era um decreto, se não me engano, de 76, teve que ser revista em 22. A questão do urânio... É um gap muito grande, né, Fred? É o que você falou, a gente podia estar muito mais avançado nessa questão, né? A questão do urânio, que é um monopólio, e nem por isso foi importante para a gente ter várias minas hoje no Brasil. A questão do marco regulatório, que trazia uma visão também estatizante, a gente sabe que foi um retrocesso, né? Então, esses exemplos, né, esses histórias que nós tivemos foram negativos para o desenvolvimento do nosso setor, Gisele. Sem dúvida. Mas então, assim, ok, a gente já teve um histórico muito negativo, a gente tem hoje realmente muitos desafios, mas cita para mim aí, para gente, né, Fred, algum case de sucesso, assim, que ilustra como que uma boa regulação pode impulsionar, né, um investimento, um empreendimento, o desenvolvimento de uma região. Teve um artigo até que eu escrevi recente, que eu falo de 2 votos que a agência, que o colegiado da ANM publicou, né? Então foram exarados 2 votos, um de autoria do Caio, outro do Guilherme, que foram fundamentais, né, para dar maior dinamismo a essa cadeia de minerais críticos, né? Um deles foi na região ali, para a região do Vale do Lítio, que é exatamente o uso de QP, né, para aprovação imediata, por exemplo, de relatórios de revelação de reserva, né? E parece uma coisa muito simples, Gisele, mas isso é fundamental para a segurança jurídica do investidor, né? Porque essas áreas, historicamente, elas eram ou para rocha ornamental, ou para gema. Na medida em que você chega, você tem que aproveitar a jornada de mercado, você tem que ser mais célere. Você quer pesquisar aquilo, você quer editar sua reserva, né? Você quer demonstrar que você tem, de fato, uma reserva e mostrar isso para o mercado, né? Se a agência ficasse presa àqueles padrões, né, arcaicos ali, ia demorar pelo menos uns 2 anos, 3 anos para a gente publicar um relatório desse. E a agência, com um voto acertado da diretoria colegiada, com sensibilidade para a dinâmica desse segmento, né, fez um voto com repercussão geral, né, para que todos esses relatórios de revelação de reserva, por exemplo, assinados por QP, né, que são aquelas pessoas qualificadas, hoje, né, a gente pode ser no JOC, né, ou 43101, ou CBRR, né, para que a gente tenha uma aprovação imediata. Isso foi algo que a gente ainda vai ver muito ainda o reflexo desse voto, mas é louvável, né, esse avanço regulatório que a gente observou nesse recente. Né? Ótimo, ótimo. Olha, o Marco Túlio trouxe outra pergunta aqui para você, eu vou fazer para a gente não perder a linha de raciocínio. Falando de urânio, qual a sua visão para o futuro dessa commodity? Que mudanças legais podemos esperar? Olha, agora eu vou usar um tema aqui até de usar um pouco do direito, Marco Túlio. Eu prefiro não esperar uma mudança legal. Eu prefiro que seja uma mudança, não uma mudança, mas uma regulamentação infralegal, né? Porque se vier uma proposição de alteração legal, aí nós vamos ficar patinando nisso muito tempo. Eu acho que o arcabouço de 22, trazido ali, né, a mudança normativa de 22, ela foi importante para mostrar que a parceria público-privada tem que prevalecer.
Eu acho que um decreto mostrando como que tem que ser essa parceria público-privada, eu acho que Regulamentando, né, Fred? regulamentando isso, mostrando, olha, os parâmetros são esses, tá aqui, INB, o papel dela é esse, privado, você continua como protagonista e que pese o monopólio exercido pela INB, sigam juntos e façam os devidos investimentos, né? Saindo um decreto desse, eu não tenho dúvida que nós vamos estar observando um boom, assim como a gente observou para o lítio. Só que tem que sair logo, porque a janela de mercado está se fechando. E de novo, a gente falando de novo do time, né? Saiu lá em 22, a gente já está meados de 25. Né? Então a gente está, quando se trata de mineração, infelizmente a gente está sempre lidando com esses tempos muito longos, né? E aí perdendo oportunidades também, né, Fred? Exatamente. Bom, acho que a gente está falando um pouco disso, né? De quais as tendências legislativas e regulatórias aí que a gente enxerga nos próximos anos no Brasil, não só para o urânio, né? Você acha que esses avanços vão trazer mais segurança e competitividade e em que janela de prazo, Fred? Você pensa aí em avanços mais a curto, a médio ou a longo prazo? Já que na mineração a gente tem visto, né, que tudo é muito longo. Quando a gente pensa em alterações normativas, né, regulatórias e do âmbito legal, a gente está observando algo de curto prazo, né? Quer ver algo curto prazo? A própria alteração do licenciamento ambiental. Outra coisa de curto prazo, que isso é uma agenda do governo, que já era para ter saído e deve sair, então, tão logo que é a questão de minerais críticos e urânio. Então, isso são respostas que têm que ser dadas esse ano. Então, é curtíssimo prazo, né? Então, se eu pudesse elencar aí algumas alterações que a gente deve observar no próximo ano, seria a questão do urânio, que seria a questão dos minerais críticos, né? E a da própria licenciatura ambiental, que já é uma realidade, né? Mas tem um tema, Gisele, que às vezes até algumas pessoas que acompanham, né, possam ter mais clareza, outros não, mas tem um tema que é uma realidade global, ainda não normatizada, mas que será, isso eu não tenho dúvida, eu só não sei dizer se isso vai ser daqui 3 anos, daqui 5, daqui 8 anos, que é a rastreabilidade de minérios. Rastreabilidade de minério. Isso é uma tendência global, isso é uma realidade setorial, né? Alguns podem ser contra, a favor, aí você me perguntou o que virá, e isso virá, né? Já tem vindo para o ouro, né? Pouquinho. São coisas, são caminhos, são coisas distintas, né? Uma questão é a questão do combate à ilegalidade. Outra coisa, né, é a questão de um brand diferenciado para os minerais críticos, né? Outra coisa é o advento da mineração responsável. Outra coisa é o controle de estoque, né? Para melhor precificação, por exemplo, de minério de ferro, né? Que as traders já fazem. Então, a rastreabilidade, ela é uma realidade por diversos, né, motivos, mas cada cadeia ali baseada na sua realidade, né? Na sua realidade, necessidade, mas eu não tenho dúvida da importância do tema e da premência desse tema. Interessante. E você, Pimentinha, né? Você acha que isso vai acontecer de uma forma voluntária? Ou você acha que só vai acontecer se vierem legislações que... Só vai acontecer se tiver uma legislação obrigando. Porque o minerador, ele entende isso, né, como custo. Na hora que ele entender isso como uma estratégia, valor, né? O valor do negócio, aí eu acho que a turma vai apoiar. Então, eu vejo isso mais como uma linha aí de uma atuação governamental mesmo, né? Bom, Fred, a gente está chegando aí ao final, né? Já são 8 horas. Passa muito rápido, né? A gente pode ficar aqui conversando e o tempo voa. Mas que mensagem você deixaria assim para fechar, né?
Que mensagem você deixaria para quem quer investir, quem quer empreender no setor brasileiro? Assim, que recomendações você deixaria ou para as empresas, ou para os consultores, ou para os investidores, para evitar essas surpresas desagradáveis, né, que existem nos projetos minerais? Assim, de novo, né, essa mensagem eu acho que vale a gente reiterar que ela vem de uma pessoa que passou aí por vários locais, né, Fred? Você teve no governo, você teve com cliente, então, assim, você tem uma visão holística desse mercado. O que você pode trazer para... Olha, hoje eu colocaria como uma necessidade clara de uma avaliação estratégica dos projetos. Essa avaliação estratégica, ela é multidisciplinar. Ela engloba uma questão ambiental, ela engloba uma questão puramente minerária, na qual a gestão adequada dos ativos é fundamental, porque pode até parecer absurdo, mas a gente vê grandes empresas ainda perdendo seus títulos minerários, né? Então, eu acho que a gestão adequada dos seus títulos e essa avaliação estratégica do projeto em todas essas interfaces, ambiental, minerária, de infraestrutura, social e política, ela tem que ser feita, Gisele. E eu não vejo as pessoas fazendo isso, né? Não vejo por quê? Porque eu recebo isso diariamente. A pessoa chega, Fred, eu tô com um problema aqui. Não, o seu problema não é esse, não, o seu problema, na verdade, é esse, que é muito pior que ele não tinha visto. Então, Você vê todo dia um incêndio para você apagar, né, Fred? Porque o dever de casa não foi feito ali atrás, infelizmente, ainda a então gente eu tem acho isso. que assim, isso é um recado para as empresas, mas também para os consultores, né? Eu acho que nós que estamos aí, que somos prestadores de serviço do setor mineral, eu acho que pessoas, né, ainda mais assim, que nós que já temos uma experiência, e você ter uma avaliação mais macro, né, global do projeto, ele é fundamental para diminuir a insegurança jurídica e gerar mais confiança para o investidor, principalmente o investidor estrangeiro. Eu acho que esse que é o nosso papel. E no final trazer mais celeridade para o empreendimento, né? Para a Com implantação certeza. e operação. Acho que no final do dia é o que todo mundo quer, né? Começar a operar o mais rápido possível e de forma mais segura possível, não é isso, Fred? Com certeza, com certeza. E, Bom, Gisele, gente, eu queria agradecer aí o espaço, né, e parabenizar o Isomares, né, por essa iniciativa, me colocar à disposição para outras conversas, né, aquilo que eu possa sempre contribuir, e parabéns aí, mais uma vez, e sempre um prazer estar aqui contigo, e muito bom, obrigado, Gisele. a gente que agradece, Fred, ter essa oportunidade de ter essa discussão tão rica com você. É sempre muito bom, né? Espero realmente tê-lo mais vezes assim, aqui conosco na ISOMines. E, gente, fica aí já o nosso convite para a nossa próxima ISOTalks no mês que vem. Convido todas as pessoas também a entrarem no nosso site, conhecer aí os nossos cursos, né? A cada dia, a cada semana a gente tem trazido novos cursos. E é isso, ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez, Fred, sua participação e nos vemos aí no próximo mês. Boa noite a todos. Até mais, pessoal, obrigado.